Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser sobre o Bafomé Templário. Existe uma lenda muito grande de que os templários adoravam uma cabeça falante, né, chamada Bafomé. Este enquadramento teórico, ou essa imputação teórica feita aos templários, a propósito surgiu da controvérsia criada no processo instaurado em França contra os templários. Na verdade, isso não corresponde à realidade. Evidentemente que o tribunal que julgou os templários foi um tribunal onde práticas de torturas foram evidentemente adotadas, né? E dentre essas práticas de tortura, evidentemente, nós temos inúmeros casos em que aconteceram as citações da existência de uma suposta cabeça. Vou aqui citar alguns. Ranier de Larchant diz que viu a cabeça do Bafomé durante 12 vezes nos capítulos. Um outro indivíduo que também fala a mesma coisa foi Guilherme d'Arblat, Jean de Tours, Raoul de Gizy, Hugues de Payard, Geoffrey de Gonneville, Jean Taillefer, Jean Anglais, Bartholomew Boucher, Hugo de Bourri, Gérard du Passage, Baudouin de Saint-Just, Jacques de Troyes, Raoul de Gizy, Hugues de Forre, Antônio de Verceu, Guilherme Auvry e por aí afora. Muito bem, o que acontece é o seguinte: Guilherme de Avril, por exemplo, ele declara que ouviu dizer no turbilhão de Cetália que surgia por diversas vezes uma cabeça, após o que os navios nas imediações afundavam plenamente. Não é? Entretanto, apesar desses testemunhos originários de tortura, né, evidentemente apontando para uma doutrina secreta no seio da Ordem do Templo, esses depoimentos não condizem com a realidade, porque a natureza do ídolo em questão, chamado Bafomé, ou o significado dos procedimentos, não puderam nunca ser satisfatoriamente dilucidados. Tá? Guilherme Pidoy, que era o administrador guardião dos bens do templo, e a esse título era o detentor das relíquias e das arcas apreendidas dos templários de Paris, ele foi convocado pelos comissários para apresentar todas as imagens de metal ou de madeira que tivessem resultado do confisco. E ele declarou que não encontrou senão uma grande cabeça feminina de prata dourada. No interior dela, pois tratava-se de uma cabeça relicário, foram achados 2 ossos de um crânio muito pequeno, envoltos num pedaço de linho branco e acompanhados por uma filatélia de tecido vermelho cozido, aonde era legível, escrito em latim, as seguintes palavras: caput 18M. Uma vez mostrada a Guilherme d'Arblat, este negaria tratar-se da cabeça humana a que aludira no seu depoimento, acrescentando que não ter certeza de a haver visto essa cabeça no Templo de Paris. Em pleno século XVIII, quando a questão foi reconduzida, foi trazida à baila novamente, pela pena de eruditos, teve um alemão chamado Frederico Nicolau
que encetou, porventura sem nunca chegar a dar-se conta. Ele encetou uma polêmica, ainda hoje não encerrada, quando ele atribuiu, algo apressadamente, o nome de Bafomé ao ídolo que nunca antes tinha sido batizado. Então, preste atenção a isso. Inúmeros templários, através de processos de tortura, dizem que havia uma cabeça, não é? Um ídolo, de certa forma. Evidentemente que a ideia de cabeças relicários são comuns, comuníssimas, inclusivamente, dentro do seio católico. Entretanto, de onde surge a palavra Bafomé? Né? E a identificação desta cabeça com relicário, com o Bafomé. Isso surge no século XVIII, por um alemão, Frederico Nicolai. É exatamente Frederico Nicolai que batiza essa cabeça de Bafomé. Né? E esse ídolo, teoricamente o ídolo adorado pelos templários, nunca antes havia sido batizado. Então esse nome, repito, é dado por um alemão que é chamado Frederico Nicolai. Ele fez isto numa obra extremamente hostil aos templários, baseado no depoimento do provençal Gosserin de Montpezat, que foi o único confrade que durante todo o processo de que a ordem foi alvo, se referia a uma imagem com a forma de um bafomete. Esse testemunho vai induzir o investigador germânico a suspeitar da vigência de uma doutrina secreta no seio do templo da ordem. Doutrina essa que ele aponta como sendo originária do Oriente. Doutrina essa que ele aponta como sendo indissociável do Islão. Então veja, quando Frederico Nicolai aponta que existe um Bafomé, uma cabeça falante associada aos templários, ao fazer esta acusação contra os templários, ele coloca que os templários eram uma ordem islâmica. Isso é uma afirmação verdadeiramente contundente e absolutamente sui generis, dado que a ordem do templo surge com o beneplácito papal, não é? Então, se a ordem é fundamentalmente islâmica, isso significa dizer que a Igreja Católica permitiu a existência dentro do seu seio do Islã, não é? Não bastasse esses absurdos, o investigador islâmico ele avança em algumas considerações, aonde ele vai fazer coincidir, portanto, vai fazer valer a ideia de que o Bafomé é originário do Oriente e que isso está indissoluvelmente ligado ao Islão. Então ele vai estabelecer alguns pontos. Por exemplo, são conhecidos os laços de companheirismo que são mantidos com chefes muçulmanos por alguns mestres do templo. Casos designadamente comprovados, como o de Robert Craon, de Gerard de Ridefort, de Robert de Sablé, de Gilbert Hereu, de Guilherme de Sonac, Guilherme de Buju, que é o derradeiro grão-mestre da Terra Santa. São evidentemente consabidas, mais do que consabidas, as ligações da Ordem do Templo, né, ligações comerciais e não só, com uma parte do Islão. Assim como são consabidas as ligações da Ordem do Templo com os judeus, assim como são consabidas as ligações com o cristianismo. Daí a dizer que a ordem é muçulmana é bem diferente. Um outro ponto que ele traz é o seguinte: ele fala que
o Baphomet era, na língua DOC, à semelhança do português Mafamed, uma corrupção do nome de Maomé, e que as mesquitas eram designadas por bafomerias, na Provence francesa. Bem, então, a partir desses dois pontos, ele deduz que a cabeça relicário, que é atribuída aos templários, é um Baphomet, e que as bafomerias, as mesquitas, era o nome das bafomerias, a bafomeria era o nome das mesquitas na França, não é? E que, portanto, os templários eram muçulmanos. Essa coisa é completamente despropositada, não é? É preciso entender o seguinte: os termos Baphomet e bafomeria, eles figuram com o aludido sentido no sirventês. Sirventês é a língua DOC, né? Que se crê composto após a perda de Arsuf em 1265 ou em 1266 por um cavaleiro templário, anônimo ou antes, como presumem alguns autores, pelo poeta Bonomeu, o qual se lastima por o conde Carlos d'Anjou se encontrar em Itália em cruzada contra os adeptos de Frederico II, em vez de se dirigir à Terra Santa para enfrentar os exércitos do sultão mameluco. Evidentemente que começa, a partir de então, suscitar uma curiosidade, uma paixão muito grande de dezenas de investigadores, de antiquários e de curiosos, que, a partir desse depoimento desse alemão, não é? O Frederico Nicolai, eles não vão deixar de pesquisar e de estabelecer as correlações entre esse enigmático ídolo, uma suposta doutrina secreta dos templários, da qual esse ídolo vai constituir o epicentro, e a própria ordem do templo, né? Existe uma bibliografia muito desatualizada, chamada Bibliografia da Ordem dos Templários, que foi lançada em Paris em 1928 por Desobré, onde eles eram estimados, os templários eram estimados em cerca de 250 os títulos, ora sustentando, ora contestando a idolatria dos templários sobre o mistério do Baphomet, não é? E esse número tem aumentado em progressão geométrica. Ora, então vejam, um alemão cria no século XVIII a tese de que os templários têm um ídolo, o Baphomet. Então Frederico Nicolai cria isso. A França lança, em 1928, uma bibliografia da Ordem dos Templários, por Desobré. E Desobré fala que há 250 que são os títulos que sustentam essa idolatria. De lá para cá, evidentemente, o número de autores que vem dizendo que os templários cultuavam uma cabeça secreta, né, tem ampliado exponencialmente. De certa forma, quais são as principais teses e os respectivos proponentes sobre essa cabeça templária até o momento? São as seguintes. Ela é uma esfinge egípcia. Ela é o símbolo do mistério, conforme expõe Carlos Anton. Ela é considerada um relicário. Essa é a opinião de Frederico Munter, que foi igualmente adotada por Birabém nos Mistérios dos Templários, que a abona com os relicários espanhóis de Sória, em San Satúrio, de Segóvia, em San Frutos, e em Navarra, São Gregório de Ostiense, né? Alguns autores vão concluir tratar-se da cabeça relicário de São João Batista. Outros, da cabeça de Hugues de Payens, que é um dos fundadores da ordem. Uma outra tese é que essa cabeça seria um troféu. Essa é a opção de Herder,
que vai ser exposto na história da Ordem do Templo, em Stuttgart. Uma outra versão é que ela é um hieróglifo gnóstico. Essa é a conclusão a que chegou o Joseph Purgstall, após ele ter descoberto, no gabinete das antiguidades do Museu Imperial de Viena de Áustria, os cofres provenientes da coleção do Duque de Blacas, com inscrições e diversas figuras em relevo. Seguiu-se a essa tese, destinada a suscitar uma controvérsia enorme, a tese de Dumas, no poema em 3 cantos, A Maçonaria. Também a tese de Jules Lozier, A Doutrina Secreta dos Templários, ambos do século XIX, entre outros. Uma outra tese diz que essa cabeça é uma divindade pagã. Isso é proposto não unicamente por Carlos Lenz e Henrique Gaidos. Eles dizem que, especificamente, o deus Pan, de acordo com Aleister Crowley, o qual adotaria o pseudônimo de Baphomet ao tornar-se membro da Otto, Ordem do Templo do Oriente, ou Priapo, na leitura de Richard Payne. Uma outra teoria é que ela é a cifra para designar o Templo de Salomão. Portanto, ela é um código cifrado em causa, segundo a tese de Eliphas Levi, que vai ser a representação simbólica do absoluto. Isso está na obra dele, Dogma e Ritual de Alta Magia, e ter-lhe sido sugerida por uma gárgula da Comenda Templária de Saint-Brie de Vinot. Uma outra tese é que ela é uma escultura da cabeça de Jesus. Isso foi acreditado a Nicodemos, conforme a passagem do Evangelho Apócrifo do século IV, que é atribuído a Nicodemos. Uma outra tese é que a cabeça seria Cristo sob um novo aspecto. Neuf supõe que os templários não seriam idólatras, mas eles seriam hereges, porquanto eles eram adeptos de uma mentalidade nova, baseado no Evangelho de São João. Uma outra tese é que o Baphomet seria o brasão de armas de Hugues de Payne. Alguns autores supõem que o ídolo se reportaria ao brasão de armas de um dos fundadores e foi o primeiro grão-mestre da Ordem do Templo, que era constituído por 3 cabeças de negro em campo de ouro. Uma outra tese vai dizer que o Baphomet é um talismã. Essa tese advoca a ideia de que o Baphomet, essa cabeça, era utilizada em práticas de bruxaria que são creditadas aos templários por Paul Christian. Ele tem o pseudônimo de Paul Pitois, na obra autor da A Magia dos Templários. Segundo Maurice Magri, essa cabeça, como talismã, é que assegurou a vitória aos cavaleiros do templo, até ter sido capturada pelos mongóis na Batalha de Liegnitz, que foi a Batalha da Boêmia, na qual estes derrotaram as tropas de Henrique da Silésia. Uma outra tese advoca a ideia de que esta cabeça é um ícone do diabo. Ora, essa tese fala que esse monumento bizarro, anterior aos templários e às sociedades secretas medievais, foi criado por homens que haviam celebrado pacto com o príncipe das trevas, de acordo com Eliphas Levi. Essa tese, posteriormente, vai ser adotada por Ernesto Babelon, na grande enciclopédia no verbete intitulado Baphomet. Segundo certos autores, trata-se de uma imagem de Asmodeu, que é o arquidiabo auxiliar de Salomão na construção do seu templo,
que foi iconografado no fecho do arco ogival do pórtico principal da igreja de Saint-Méry, em Paris. Uma outra tese fala que o Baphomet é um ídolo andrógeno. Essa tese foi proposta por Eliphas Levi, novamente, em Dogma e Ritual de Alta Magia. Foi inspiradora, foi essa tese que inspirou Albert Pike, né, na obra dele, Moral e Dogma. E inspirou também Berillon, na obra O Baphomet, o ídolo andrógeno dos Templários. Aquele ocultista gaulês divulgou uma imagem do ídolo perfilhada por inúmeros autores, salientando-se Léo Taxil, na obra Os Mistérios da Franco-Maçonaria. Whitereader e Casebotta, nos respectivos tarôs, arcano 15, também alude a esse ídolo andrógeno. Essa imagem aludira, na ótica de Eliphas Levi, a natureza dual da vida e as componentes macho e fêmea da criação. E eles representam Azote, que é o agente universal, ou o corpo ígneo do Espírito Santo, tal como fora concebido pelos gnósticos. Uma outra tese fala que o Baphomet é o símbolo do ecumenismo do templo. Essa hipótese é exposta por Victor Emmanuel Michelet no livro O Segredo da Cavalaria, e foi retomado por René Guénon e por Julius Evola. Uma outra tese fala que essa é a imagem sintética da tradição. Fulcanelli vai recordar que os poderes do Baphomet são idênticos aos creditados ao Graal, né? Uma outra tese vai dizer que o Baphomet é a síntese dos símbolos alquímicos. Louis Charpentier vai considerar que a adoração das cabeças não passavam de uma meditação coletiva dirigida para os ditos símbolos e o seu significado. Na obra dele, Os Mistérios dos Templários, isso aparece, né? Diversos enunciados acerca da etimologia do termo foram postos a circular por Frederico Nicolai, que é o alemão, né? E alguns já estão consagrados sem qualquer fundamento histórico, sem fundamento filológico, sem qualquer fundamento documental, não é? Então a tese que esse alemão Frederico Nicolau criou de que os templários adotavam um ídolo, uma cabeça falante, demoníaca, que era originária de um rito, conectando os templários aos muçulmanos, esse alemão criou um emaranhado histórico que não tem precedente, não é? E o que esse sujeito falou não tem absolutamente a menor veracidade. Então até hoje continua-se propagando essa ideia bizarra de que os templários adoravam uma cabeça demoníaca, baseado num histórico do século XVIII de um alemão, Frederico Nicolai, não é? Então é preciso registrar ainda alguns outros enunciados acerca da etimologia do termo, tá? Que foi posto a circular por Frederico Nicolai. Muito bem. Baphomet. O Baphomet é uma figura hieroglífica árabe. Ela é desconhecida de todos os orientalistas, circunstância que não inibiu Joseph de Hammer de, baseado nela, edificar uma tese, né, intitulada Alfabetos Antigos e Hieroglíficos, Características Explanadas, no século XIX. E, posteriormente, ela foi substituída pelo seguinte. Então, veja, nós temos um autor no século XIX que diz que existe uma figura hieroglífica árabe desconhecida de todos os orientalistas, e ele inventa essa figura.
e fala que o nome dela é Barromed. Tem um outro registro do nome, Barromédidos. Isso seria a contração de Bafé e Meteus. Portanto, o batismo da sabedoria ou Sofia dos Ofitas. Esse é um batismo sapiencial pelo fogo, que foi figurado por chamas ou por línguas ígneas na fronte ou na testa. Essa hipótese foi exposta e defendida pelo mesmo Joseph Hammer na obra Mysterium Revelado do Baphomet, também no século XVIII. Quando ele fez isso, quando ele lançou essa tese substituiu a tese dele anterior, né? Então, na primeira tese, o Hammer fala que o Baphomet era uma figura hieroglífica, desconhecida de todos os orientalistas. Na segunda tese que ele lança, ele fala que a palavra Baphomet é a contração do batismo da sabedoria, dos Ofitas. Portanto, já é uma coisa completamente diferente, né? Existe uma outra tese que fala que Baphomet é a corrupção de Maomé, né? Essa explicação é apresentada por Silvestre de Sacy nas suas refutações à obra de Joseph Hammer. Tá bem? Apesar de Sacy ter se tornado o mais popular de todas as teses enunciadas, ele também não colhe. Porquanto, se os templários houvessem adotado crenças muçulmanas, nunca adorariam ídolos que eram interditos pelo Islão. Então também é uma coisa a se ver, né? Então, segundo Marie Renoir, né, entre inúmeros outros autores, essa ideia é uma ideia que vai sendo propagada. Quer dizer, ao mesmo tempo que eles acusam os templários de adoradores de uma cabeça, de um símbolo do mundo muçulmano, esse mesmo símbolo é proibido no Islão. Então aquela acusação que pesa sobre os templários deles serem muçulmanos, a acusação de certa forma cai por terra, não é? Porque eles vão adotar ídolos que são interditos pelo Islão, então a organização não poderia ser muçulmana, não é? Bem, existe uma outra vertente, uma outra explicação para a origem da palavra, que é Baal Fomet. O Baal Fomet seria a imagem venerada no decurso dos ritos dionisíacos que eram realizados no aquelarre. Quem vai trazer essa versão vai ser o polígrafo espanhol Mário Rosso de Luna. Uma outra explicação para a palavra Baphomet vem de bios, phos, metis, né? Todas palavras gregas, que significaria uma contração. Então Baphomet seria uma contração voluntariamente deformada desses três termos gregos: bios, que é vida, phos, que é luz, e metis, que é prudência, né? Isso, quem vai trazer essa tese são os artigos de Paul Lecour, que foram divulgados pela revista Atlantis. Existe uma outra vertente que vai falar que Baphomet é o anagrama de Temopave, né? Temopave, desculpe. Ora, esta sigla foi encontrada por Michelet, por Eliphas Levi e por Birabaden nos Mistérios dos Templários. E eles dizem que isso designa o pai do templo, a paz universal do homem. Isto é, né, o templo, o homem, a paz e pai. Isso é uma outra coisa, isso não é uma outra coisa senão uma explícita referência ao Templo de Salomão. Então, tanto Michelet, quanto Eliphas Levi, quanto Birabaden, vão dizer que Baphomet é o anagrama de Temopab. Isso é uma referência ao Templo de Salomão.
Uma outra explicação para a palavra é Bap Romé. Então isso seria uma contração da primeira sílaba da palavra Batista, João, né? Com as duas outras da palavra de Maomé, de acordo com John Charpentier, na obra A Ordem dos Templários. Uma outra explicação é Bafomitre, que é uma palavra cabalística na ótica de Crowley, Aleister Crowley. Bifmat é a segunda explicação de Madeleine Montalban, que é a fundadora da Ordem da Estrela da Manhã. Ela fala que essa palavra é derivada da língua enoquiana, que era falada na Atlântida, e é recuperada pelo mago inglês John Dee, com o significado de o abridor da porta, e conotada com o símbolo zodiacal de Capricórnio. Uma outra explicação vai ser Bafo. Alberto Olivier, na obra Os Templários, de Paris, de 1976, ele opina que o termo deriva do topônimo designando o porto homônimo de Chipre, onde existiu um templo dedicado a Astarte, a quem eram sacrificados muitas crianças. E uma outra versão vai dizer que a palavra deriva de Sofia. Sofia é uma palavra grega para sabedoria, e foi obtida mediante um procedimento criptográfico remontando a cerca de 500 a.C., denominado Código de Atbash, o qual consiste na substituição de cada letra de um texto ou palavra pela que se acha equidistante, começando pelo final do alfabeto. Então a primeira letra vai ser substituída pela última, a segunda pela penúltima e assim sucessivamente. O proponente dessa tese é Hugo Schonfield, né? Na obra A Última Odisseia. Ele foi o pioneiro na aplicação do procedimento aos manuscritos do Mar Morto, e ele parte do pressuposto de que os templários terão entrado em contato com o código de Atbash durante a sua permanência no Ocidente. Vejam vocês que a quantidade de versões, né, que mudam, que vem à tona de acordo com cada autor, é absolutamente demonstrativa de que não há o menor fundamento teórico, filológico, histórico dessas teses, porque as versões mudam de acordo com os autores, não é? Quer dizer, se houvesse de fato um mínimo testemunho histórico sério da ligação dos templários, da adoração dos templários com uma cabeça falante, evidentemente que tal ligação teria que ser comprovada, não é? Ela teria que constar, pelo menos nós teríamos que ter uma uniformidade descritiva ou conceitual, e não é isso que acontece. Nós temos uma sequência de discrepâncias. Ora, como é que vai evoluir essa questão? Atualmente, continua a ser classificados como bafometos, né, várias peças iconográficas invulgares, apesar de muito dificilmente essas peças estarem relacionadas com as peças dos testemunhos, inclusivamente obtidos através de tortura. Entre as mais frequentemente citadas, contam-se as figuras do tímpano de Saint-Merry, em Paris, do portal da Santa Cruz, em Provence, da fachada da antiga comenda de Saint-Brie, próximo de Auxerre, dos cofres dos duques de Blacas, no Museu Imperial de Viena, da Áustria, nos acervos do Museu Britânico. Então, uma suposta imagem bafomética tem, no entanto, vindo a concitar um consenso praticamente generalizado,
ou pelo menos suficientemente amplo, para merecer uma menção destacada. Aqui faz-se menção especificamente ao Santo Sudário. Veja que coisa curiosa. O Bafomé é inclusivamente identificado ao Santo Sudário, em cuja posse se supõe que os templários possam ter estado entre o ano de 1205 e 1250. Em qualquer caso, essa posse deu-se após o saque de Constantinopla, no decurso da Quarta Cruzada, que foi em 1204, quando o Santo Sudário desapareceu da igreja de Santa Maria de Blanchard. Antes de se haver perdido o rastro, constara de um inventário elaborado por Nicolas Mézarite, que era guardião do tesouro do Palácio de Faros. Ora, o Santo Sudário, em 1358, vai reaparecer, e ele foi exposto, conforme o testemunho do bispo de Troyes, por Jeanne de Vergy, que é a viúva de Godofredo de Charny, na colegiada de Notre-Dame de Lirey. No século seguinte, portanto no século XV, após ter entrado na posse de Luís de Saboia, em 1453, o Santo Sudário foi transferido para Chimay. Aconteceu um incêndio em Chambéry, no dia 4 de dezembro de 1532. E esse incêndio provocou danos irreparáveis ao Santo Sudário. Alguns autores presumem que o Santo Sudário, desde 1578, presente na Catedral de Turim, na Itália, constitui a dupla cabeça com 4 pés de Hugo de Peyrat, que é o visitador das casas das milícias do templo em França, que confessou ter adorado esse Santo Sudário em Montpellier. Não é? Entretanto, que indícios existem, se é que em Portugal eles existem, que permitem afirmar ou negar que os templários portugueses partilhavam do mesmo ideário dos irmãos franceses. Uma vez que os portugueses foram ilibados de todas as acusações imputadas aos franceses, por exemplo. Né? Então, quando se fala em assunto da Ordem do Templo, qual ordem do Templo está se falando? Está se falando da Ordem do Templo da França ou está se falando na Ordem do Templo de Portugal? Seja como for, o Bafomé é uma história inventada por um alemão. Né? Ora, salvo o termo Mafamed, que é uma corrupção de Maomé, a língua portuguesa não registra qualquer forma linguística semanticamente equivalente a Bafomete ou a bafomeria, exceto, porventura, uma locução adverbial que é bofás, com as seguintes variantes: bofá, bofé, bofelhas, abofelha e abofê, a qual vai aparecer na obra do poeta Gil Vicente. Né? Vai aparecer em Antônio Ribeiro Chiado, vai aparecer em Dom Francisco Manuel de Melo, com o significado de por minha fé. Quanto ao rito de apostasia e ao eventual docetismo dos templários portugueses, os seus indícios revelam-se quase subliminares, motivo porque o bom senso aconselha assertivas hiperponderadas. É suspeito, no entanto, que a igreja de Nossa Senhora dos Anjos, em Escalhão, em Figueira de Castelo Rodrigo, na Guarda, né, conserva na talha do altar-mor e num dos frescos da sacristia, que encerra o ciclo parietal sobre os 4 doutores da igreja, não apenas um, mas 2 dos raros testemunhos da pervivência destas heresias no país, portanto em Portugal. Seja como for, não deixa de ser curioso a persistência na região de Tomar de uma tradição que aparentemente poderá relacionar-se com uma das acusações proferidas contra os cavaleiros do templo.
E aqui especificamente são a tradição das aleluias, que é conhecido como festa do aleluia, festa dos sem-soldos, que eram outrora igualmente realizados pelos carregueiros. Tá? As aleluias são cruzes e ramos em cana, ornamentada com flores naturais. Na manhã do domingo de Páscoa, jovens ostentando as cruzes, os rapazes e as raparigas, as mulheres ostentam os ramos, eles percorrem as ruas da povoação, proclamando a ressurreição de Cristo. Depois, na capela, eles se reúnem para o ofício religioso. Uma vez concluído o ofício, todos eles, à exceção do melhor ramo e da melhor cruz, evidentemente já selecionado pelo júri, eles saem do templo, iniciando a destruição na escadaria que dá acesso de todas as cruzes e de todos os ramos que até então haviam acarinhado. E nessa ocasião, sacrificam em honra da ressurreição de Cristo. Essa é uma cerimônia tradicionalmente denominada matança dos judeus. Tá? Bem, ora, alguém afirmou, existe uma afirmação de que essa igreja é outrora rendosa comenda da ordem de Cristo. Pela sua grandeza, pela sua suntuosidade, parece uma catedral. Né? De fato, a dimensão dessa igreja impressiona. Porém, o que intriga é que a semântica heterodoxa, né, de um dos baixos relevos da talha da Capela Mor, aonde se observam dois Cristos gêmeos, um assistindo em segundo plano os passos da cruz, enquanto o outro, na boca da cena, os protagoniza. Num fresco parietal da sacristia, é retomada essa tradição, tão recorrente na pintura renascentista dos dois meninos Jesus acolhidos no regaço de Maria. Tá? Muito bem. Então, essa questão envolvendo o mistério do Bafomé, ele acabaria por contaminar a semântica do objeto nomeado. Há um debate vivo, que ainda hoje se assiste, e esse debate peca pela monumental efabulação, a qual igualmente tem contribuído para o fortalecimento dessa quimera forjada há cerca de 200 anos pelo alemão Frederico Nicolai. Não obstante, não haver o menor fundamento nessa ficção que Frederico Nicolai cria, investigações recentes sobre fontes islâmicas sugerem que o termo Bafomé, inventado por Frederico Nicolai, pode de fato ter certa afinidade com o árabe Abu Firmat, cuja pronúncia em língua mourisca peninsular soa Bufirmat, significando pai, fonte, sede principal da compreensão. Essa é uma expressão derivada de Ras el-Fahmat, que é sinônima de cabeça de conhecimento, e refere-se, por sua vez, à capacidade mental do homem depois da sua consciência ter sofrido um aprimoramento. Né? Esse processo, cabeça do conhecimento, se reporta precisamente à expressão eu construo uma cabeça, que é usada por algumas escolas sufis. Né? Curiosamente, é essa mesma expressão que nós vemos no candomblé, eu faço a cabeça. Tá? Então, o tema da cabeça mágica, da cabeça decapitada, o tema da cabeça de conhecimento, que os gregos também advogavam, não é? Que é um tema inclusivamente frequente, não só entre os filósofos, mas no âmbito céltico, né? No imaginário medieval, no imaginário cristão, a ideia da cabeça mágica, de uma cabeça prodigiosa, não pode ser escamoteada. Isso quer dizer, essa temática existe. Não é? Portanto, há uma fama, aqui só para lembrar, existe a fama lendária dos santos cefalóforos, que são os santos decapitados. Né?
Esses santos, quando são decapitados, a cabeça deles torna-se uma cabeça santa. Aliás, a própria ideia ligada ao âmbito jurídico, as chamadas ouvidorias, em Portugal, vem exatamente disso. É uma cabeça relicária de saudadores ou de saludadores, a quem se reputa virtudes terapêuticas, virtudes mágicas, ou as chamadas virtudes apotropaicas. E essas cabeças ocorrem por todo o espaço ibérico, inclusivamente em contextos não templários. Portanto, a ideia de que há personagens que foram decapitados e as cabeças deles se transformam em cabeças mágicas, essas histórias acontecem mesmo dentro do âmbito cristão, né? Ora, então nós temos uma larguíssima tradição cristã ou pagã de que essas cabeças são relíquias, né? E elas são relíquias ciosamente guardadas. A cabeça, desde tempos imemoriais, é tida como a parte mais nobre do corpo humano. E ela supostamente é detentora de propriedades mágicas, que foram encarecidas pela mitologia popular. Existe, por exemplo, uma carta de Dom Afonso V, rei de Avis, né, que ele concedeu perdão a Beatriz Anis, mulher de Afonso Esteves, morador em Tomar, que era acusada de ser feiticeira e de ter uma cabeça de finado em casa, e que, por assim a ter, punha algumas pessoas em concórdia. Então veja, o rei Dom Afonso V concede perdão a uma mulher que era acusada de bruxaria porque ela tinha em casa uma cabeça santa que tinha uma virtude terapêutica ou uma virtude apotropaica. Existe um livro famosíssimo da mística judaica, que é o Livro do Esplendor, que afirma, o Zohar, afirma ser a cabeça o ponto supremo, porque é a partir dela que participam os mistérios inteligíveis. É uma posição idêntica à adotada pelo neoplatônico renascentista Leão Hebreu, certamente inspirado no Timeu, que é o diálogo em que o Platão considera a cabeça a parte mais divina do corpo humano, em virtude de ser a cabeça a sede do intelecto. Não é? Em Portugal, nós temos, além do caso de São Fabião, o caso de São Romão. Nós temos os ouvidores, as cabeças santas de São Fabião e São Romão. Então existem outras cabeças santas na capela de Nossa Senhora da Teixeira, ou dos Prazeres, em Ansede. Nós temos outras cabeças na igreja de São Salvador da Gandra, em Penafiel. No Museu Alberto Sampaio, em Guimarães, guarda-se uma calote craniana que diz que pertenceu a um homem virtuoso de Vila Coxa, em Lixa. Ora, a São Rodrigo, que tinha o condão de sarar os hidrófobos. Afirma-se igualmente que o próprio rei Dom João I tinha sido mordido por um cão danado. E ele escapou dessa doença, desse mal, quando tocou na relíquia de uma cabeça. Né? À capela da Santa Cabeça de Chaves eram levados muitos animais e pessoas mordidas por cães raivosos para serem benzidos contra a hidrofobia. Né? Há inúmeros relatos lendários que vão se referir a cabeças de mouro em São Pedro das Águias e a uma cabeça de mouro em Torre de Moncorvo. Em Espanha, há cabeças relicárias que são alvos de ritos especiais em Navarra, em Sória, em Sepúlveda, etc. Regra geral, no lugar correspondente aos ouvidos, as narinas e as bocas de tais imagens, observam-se orifícios, ao invés do qual sucede relativamente aos olhos, que são invariavelmente cegos, em virtude da crença de que através deles, os olhos da alma, não é? Pode o saludador exercer influências nefastas. Tem uma lenda que foi registrada por Henri de Martin na História da França, no volume 4,
que assevera que no cemitério de Bigorre, na Gavárnia, se conservam 7 cabeças de templários supliciados, acrescentando que na noite do aniversário da abolição da ordem, um cavaleiro fantasma, em uniforme de combate, se dirige à necrópole para gritar 3 vezes aos 4 ventos: quem vai libertar o templo de Deus? 4 vezes. Quem vai libertar o templo de Deus? Ao final da 4ª vez, as cabeças voltam à vida durante breves instantes e repetem igualmente 3 vezes: ninguém, ninguém, o templo está destruído. Né? Veja, então existe uma ideia de cabeças, não é? Mágicas e de virtudes. Os vocábulos cabeça, preto, carbo, no sentido de carvão, carbúnculo, né? Nós vemos essa simbologia, por exemplo, na canção de Rolando, no armorial lusitano, né? Na obra de Azambuja, no antigo Fernão Gonçalves, Diogo de Azambuja, em Arraiz, Avilés, Barba e Barba Longa, Baldaia, Bem Feito, de Diogo Fernandes, né? Vasco da Gama, Fernão Gomes da Mina, Gabriel Gonçalves, Luiz Loureiro, Gonçalo de Mendes e vai por aí afora. Há uma enormíssima tradição em Portugal, na Península Ibérica, por toda a Europa, e não só, né, das chamadas cabeças de virtudes. Percebe? Então, os judeus têm essas cabeças, os cristãos têm, os muçulmanos têm, os povos pagãos têm. Tá certo? Ora, diz até que o Papa Silvestre II, no Liber Pontificalis, na Biblioteca Vaticana, corrobora que, entre outros objetos mágicos, ele fabricou uma cabeça de bronze, no que seria imitado por Alberto Magno, o qual terá gasto 30 anos a construir um objeto similar, que São Tomás de Aquino quebrou porque falava demais. Né? Dom Quixote, o próprio Cervantes, cita uma cabeça falante no capítulo no livro 2 de Dom Quixote. Então, efetivamente, os termos utilizados árabes, né, para designar conhecimento e compreensão, que são conotados com a ideia de designar a cabeça, eles derivam de uma raiz linguística comum. Agora, evidentemente que a parte, portanto, desta tentativa, né, deste alemão, do Frederico, ter atribuído o Bafomé aos templários, nós temos uma tradição imensa, né, ligado às cabeças, o próprio São João Crisóstomos, tá certo? A ideia do olho de Shiva, o preste João, o rei sacerdote Melquisedeque, enfim, a tradição é imensa, é imensa. O que concerne, para concluir, colocar aqui é o seguinte: não há, para encerrar o nosso programa, nenhuma documentação histórica real que comprove que os templários adoravam uma cabeça falante. Né? Esta teoria, portanto, foi criada, né, no século XVIII por um alemão. De lá para cá, simplesmente a teoria tem deitado cabo. Então, o criador de que os templários adoravam uma cabeça falante chamava Bafomé é um alemão no século XVIII chamado Frederico Nicolau. Tá certo? De lá para cá, muitas teses foram sendo criadas a respeito disso. Muito bem, nós vamos ficando por aqui e esperamos que esse assunto, que já foi me perguntado algumas tantas vezes para falar sobre o Bafomé templário, esperamos que agora esse programa tenha trazido algum pouco de elucidação. Né? Existe a lenda das cabeças
apotropaicas ou miraculosas. Agora, não há nenhuma comprovação de que os templários seguissem uma cabeça, fizessem rituais, e de que essa cabeça estivesse ligada, conectando a ordem com os muçulmanos. Isso é uma invenção do século XVIII, de Frederico Nicolai, de um alemão, né? Muito bem, o nosso programa de hoje foi baseado na obra O Projeto Templário e o Evangelho Português, que é de Manuel Gandra, foi publicado pelo Instituto Brasilan em 2013. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima, até a semana que vem. Fique em seguida com a nossa programação. Um abraço, boa noite a todos.